Olá pessoal, meu nome é Guilherme e eu sou empreendedor desde 2014 e esse foi meu primeiro negócio que eu abri. E agora eu vou te contar um pouco da minha história de como eu comecei a empreender, como eu comecei o meu salão. Então foi o seguinte, em 2013 eu comecei a faculdade de gestão, porque eu sempre quis ser empreendedor, sempre quis ter meu próprio negócio. Mas quando eu fui fazendo a faculdade, passou 1 ano e meio, eu vi que aquilo não me ajudaria tanto a abrir minha empresa. A faculdade era mais voltada para você trabalhar na gestão de outra empresa. Então, larguei a faculdade e abri meu negócio. E na época ficou um pouco difícil para mim sair do salão da faculdade, porque salão horário de pico é 7 horas, 8 horas. Então, era meio complicado, sem contar o dinheiro, né, que sempre aperta um pouco. Então eu larguei, comecei o meu salão e estou aqui desde 2014, tá? Quando eu comecei sem experiência nenhuma, tá? Eu tinha a minha namorada na época, hoje minha noiva, ela já tinha um pouco de experiência, trabalhava 1 ano em um salão e juntei com ela e falei, vamos abrir nosso salão. Eu fiz o curso de barbeiro, fiz um curso de sobrancelha, fiz muitos cursos de gestão financeira, fiz no Sebrae, no Senac. Então eu resolvi começar sem experiência. Trabalhei 1 semana no salão, foi muito rápido. O salão também que eu comecei a trabalhar era muito novo, não tinha clientela. Então foi na cara e na coragem que eu aprendi as coisas aqui. Meu foco aqui no salão, até hoje, ele é na gestão. E eu atendo também, faço a parte de barbearia, mas o foco mesmo, é a gestão. Eu aprendi muito com meus erros quando eu comecei. Até hoje eu estou aprendendo, fiz muito curso de gestão depois também, li muitos livros de empreendedorismo, de gestão, de tudo isso. E agora vou passar muita coisa para vocês, coisas também que eu aprendi na prática aqui, para vocês errarem menos. Então a primeira coisa que, se eu pudesse voltar ao tempo e falar para o meu Guilherme de 2014, eu falaria para ele criar um plano de negócio. Porque no plano de negócio você minimiza muitos erros quando você começa a planejar ali, a fazer um plano de negócio, tá? Então a primeira coisa que você precisa de fazer, tenta criar um plano rápido, aí, um plano de 4, 5 páginas, para você não ficar muito perdido, tá? Eu criei um plano de negócio depois de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Mudei a diferença aí de eu ver o salão, tá? Então, o que você vai ter? O que você vai colocar no plano de negócio? Eu não posso falar aqui tudo de uma vez, que vou ficar aqui, né, um dia inteiro ou mais só falando de plano de negócio. Mas de forma rápida e básica, o que você vai fazer no seu plano? Você vai colocar lá a história, como você começou, isso aí é só escrever mesmo. Você vai criar um plano financeiro, mais ou menos ali, como é que você vai precificar, como é que você vai ser o seu preço, como é que você vai, né, comprar, tudo isso você precisa comprar. Seus móveis que você vai comprar também, você coloca tudo no plano. Os custos, se você pagar aluguel, água, luz, coloca tudo isso no plano de negócio. Outra coisa também, você tem que fazer um plano financeiro, um plano de marketing. Você vai colocar seus objetivos, metas e estratégias. Tudo isso aí você vai colocar lá no seu plano de negócio. Como você vai divulgar seu negócio, tudo isso aí também. Você também vai precisar de colocar a gestão do seu estoque, como é que você vai fazer, gestão de pessoa. Você precisa de colocar isso no plano. Faça aí, se você não quiser, né, investir mais, criar aí um planejamento bem firme mesmo, com um planejamento estratégico junto, cria pelo menos aí umas 4, 5 páginas para ajudar você a minimizar os seus erros. Então, agora que você já criou um plano aí, uma coisa que você precisa, não tem como você começar o seu salão, sua barbearia, sua esmaltaria, é dinheiro. Você precisa de certa quantidade de dinheiro para começar o seu negócio, tá? Então, quanto que mais ou menos eu preciso para começar meu salão? Olha, hoje, para você começar aí sem pagar aluguel, vamos colocar que você tem um espaço na sua casa que dá para você atender tranquilo, ou então alguma coisa assim,
você com 3 mil você consegue. Dá para você fazer, comprar alguns móveis para você começar a trabalhar. Isso contando que você pelo menos já tem uma experiência ali de pelo menos cortando cabelo de amigo, alguma coisa assim, fazendo escova em amigo, fazendo unha ali na rua mesmo. Talvez você já tenha um pouco de experiência, tenha alguns cursos. Com 3 mil dá, sem pagar aluguel. Você pagando aluguel, eu acho que você precisa de pelo menos 5 mil reais para você começar. Pelo menos isso. Isso também dependendo do valor do aluguel que você vai pagar, né? Mas acredito que 5 mil reais dá para você começar. E como, vamos por exemplo, eu não tenho 5 mil, tenho 2 mil. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, quando eu comecei aqui, eu vendi um carro que eu tinha. Tinha um carro, vendi ele e coloquei tudo aqui. Gastei muito dinheiro desnecessário, porque, por exemplo, as cadeiras que eu tenho hoje, elas ficaram paradas um pouco de tempo e um dinheiro parado também, porque se eu tivesse feito uma divulgação, alguma coisa assim com dinheiro, em vez de ter comprado a cadeira, na época eu comprei 4 cadeiras e no começo nós usamos só 2, tá? Então já é uma dica para você não comprar tudo o que você acha que precisa, ok? Então vendi meu carro, coloquei aqui, fiz. Se você tem um carro, você vende uma moto, bicicleta também, vende tudo que você tem aí, som, televisão, às vezes você tem na sua casa alguma coisa e você pode vender e começar o seu salão. Outro meio também que você pode estar para conseguir dinheiro, empréstimo em família. Você pode ir lá na sua mãe, no seu tio, no seu irmão, tia, ver lá e consegue um certa quantidade de dinheiro para você começar o seu salão, ou barbearia, esmaltaria, tá? Quando você fazer esse empréstimo, tenta aí um prazo de pelo menos 6 meses para você começar a pagar, porque o negócio não deslancha tão rápido assim, tá? Primeira coisa que você tem que ter em cabeça aí. Então não vai fazendo dívida ali pro próximo mês, que é meio complicado. Eu, por exemplo, fiz um caixa para só um mês, então guardei dia de aluguel para um mês só e o bicho pegou. Eu que conseguia, tinha outras pessoas para me ajudar, então foi mais ou menos aí. Outra opção também, não muito recomendado, é através de empréstimo de banco, né? Só que no banco você tem que ter muito cuidado, porque um banco, ele tem juros, chega um dia de pagar, você tem que pagar ele, não tem jeito. Então pensa direitinho se vai valer a pena você começar. Se você tem um cartão de crédito também, você pode começar. Você pode, por exemplo, ali, vamos supor que você tem 2 mil reais aí, vendeu sua bicicleta, vendeu seus negócios, telefone, vendeu tudo, deu 2 mil reais lá. E vamos colocar que você tem um cartão de crédito de 2 mil reais, por exemplo, você vai lá e compra lá com o cartão, compra o que dá, e o resto você guarda para fazer um caixa, gasta ali o mínimo possível para você começar o seu negócio, tá? Você conseguiu dinheiro, próximo passo que você vai fazer é procurar um ponto comercial, se você for pagar aluguel, no caso, né? Se você não paga, depois nós vamos falar mais aí, mas procure um ponto médio se você não tem dinheiro suficiente para bancar os custos fixos, tá? Porque se você tem, por exemplo, 5 mil reais, mas você quer pegar um ponto muito bom ali, quer um foco ali de onde está o movimento, vamos colocar lá como o aluguel lá é R$ 2.500, R$ 3.000. Isso aí não dá, né? Você que não tem experiência, não tem muito disso, você vai passar um pouco de aperto. Então procure um ponto médio, pelo menos. Agora, se você tem 10, 15 mil reais, então dá para você começar num ponto melhor. Porque aí você já não precisa divulgar tanto, gastar tanto de divulgação, o fluxo de cliente vai ser melhor. Mas mesmo assim você precisa de estar capacitado para não queimar seu filme no começo. Então, por exemplo, você conseguiu um ponto médio. Vamos pôr um ponto ruim próximo de você aí é R$500, só que é muito parado. E um ponto bom ali lá no foco lá do comércio mesmo é 5 mil reais. Então só procurar aí entre 1.000 e 2.000 reais ali para ficar aí bem próximo do foco, mas também para você não apertar muito.
E como você vai fazer para você compensar esse valor aí? Você vai economizar de aluguel. Você tem que divulgar mais. Ou seja, quando você fazer a divulgação, você vai gastar mais que a maioria gasta, por exemplo, tá? Depois nós vamos falar um pouco disso aí, mas é para você ficar atento. Se você trabalhar no ponto médio e não fazer divulgação, isso aí vai atrapalhar você, ok? Então, beleza, você já está procurando lá o seu ponto e você precisa de analisar a estrutura da loja. Por exemplo, tudo o que a loja, o suporte da loja. Por exemplo, a pintura dela, você vai precisar de pintar. A iluminação dela, você vai precisar de colocar lâmpada. Você vai precisar de colocar tomada, fazer todas as instalações. Porque tem loja que tem uma tomada em uma parede só, tem outras que tem muito. Então, em salão você usa muitos equipamentos elétricos. A saída de água também, você precisa de lavatório. Você precisa ficar atento nisso também, que depois você já tem pouco dinheiro. Como é que você vai fazer? Então, vai gastar mais para reformar a loja toda de novo. Então, você tem que procurar mais ou menos uma coisinha que vai ficar acessível para você, ok? Uma coisa importante também que você precisa fazer é ficar atento ao movimento nos fins de semana, principalmente ali na sexta-feira à noite e no sábado. Sábado, por exemplo, o comércio depois de 1 hora costuma fechar. Então, fique atento a isso aí para você não ficar ali isolado sozinho, que é um pouco ruim porque questão de segurança, de roubo, você não pode ficar, dando muita bandeira aí, como a gente diz, O tamanho da loja. Qual vai ser o tamanho da loja? Por exemplo, aqui o salão, essa parte aqui é a parte feminina e embaixo tem uma parte que é masculina, tem a recepção ali, tem um lavatório lá embaixo. Então aqui tem mais ou menos 35 metros quadrados em cima e 35 metros embaixo. Eu acho que pelo menos aí uma barbearia, no máximo, no mínimo aí tem que ser 20 metros quadrados. Porque você tem que pensar em deixar uma cadeira de espera, tem que talvez futuramente arrumar outra pessoa para te ajudar também, para te auxiliar ali. Então tenta manter mais ou menos 20 metros quadrados. Um salão, então, uma esmaltaria, você precisa de mais ou menos esse espaço, 30 metros, 35 metros quadrados, para ficar bem flexível aí para transitar. Tudo bem que no começo você não vai usar todo o espaço. Na maioria das vezes você começa sozinho, depois você arruma outra pessoa e vai crescendo devagarzinho. Mas no começo procura um espaço aí para não ficar muito apertado. Às vezes arruma um lugar pequenininho, é só para mim mesmo, não vai precisar de mais ninguém. Só que aí depois, passa aí 2 anos, está cheio de cliente, e você já arrumou mais pessoas para trabalhar com você, e você tem que mudar de loja de novo, é aquela burocracia toda. Então fique atento ao tamanho da loja também, beleza?